é um assunto assim que mexe muito no nosso coração, porque fala do reino, o reino vindouro, né? Por vezes a gente ouve assim acerca de eternidade, né? Existe uma expectativa dos filhos de Deus acerca da eternidade. Mas quando nós lemos nos profetas, na lei, nos profetas, e até mesmo os apóstolos falando acerca do reino vindouro, existe uma obra do Senhor neste reino messiânico, neste reino de 1000 anos. E toda uma obra envolvendo as nações na Terra. E tudo isso um processo ainda em desenvolvimento de restauração de todas as coisas. E aí que restaurar tudo no final do milênio, aí sim, eternidade. Muitas das vezes, comigo aconteceu isso, né? Eu não consegui enxergar a distinção de reino milenar e eternidade. Para mim, eu não conseguia ver, porque eu só enxergava a igreja no futuro. Só uma igreja salva, uma igreja com o Senhor. Eu não conseguia enxergar o território, não conseguia enxergar nações. E quando nós começamos a avançar acerca do que está escrito nas Escrituras, ali, nos profetas principalmente, a gente começa a vislumbrar, assim, uma obra de muita justiça, a medida justa do Senhor para a igreja, para as nações e para todos, para todos. O Senhor, ele tem uma obra para cada um, é particular. O que o Senhor tem para o Léo é para o Léo. O que o Senhor tem para mim, ele escreveu para mim. Como está lá escrito em Salmo 139, os meus dias estão escritos num livro, antes que venha acontecer. E pessoa particular. E a gente enxerga um pouco dessa dinâmica no reino hindu. Amém? Então vamos começar, né? É uma introdução, né? Falar do reino milenar aqui. A gente já falou, né? Nas últimas aulas aí. Tudo bem, Duda? A paz, tudo bem? Oi, Dudu. Você consegue enxergar dali? Qualquer coisa você chega mais, tá? Tem um lugarzinho aqui no cantinho, se quiser também, tá? É. Ai, tem montoeira, que legal. Tá friozinho, né? É. Nas últimas aulas aí, nós falamos um pouco sobre a última semana, os eventos cataclísmicos, e a igreja tudo nesse evento, né? Nessa trajetória. A gente viu aí um período de 1260 dias em que as testemunhas vão profetizar, descortinamos aí, né? Procuramos esclarecer acerca da função das duas testemunhas, quem são as duas testemunhas, o propósito, a igreja nessa trajetória e também um período de grande tribulação depois que os testemunhos estiverem, né, profetizando e encerrar o período delas. Tem todo um período de perseguição, mas uma igreja protegida no deserto. E depois de encerrar esses últimos 1260 dias, a última trombeta, qual seja a sétima, vai tocar, o Senhor vai reunir os santos nos ares. Então cada um vai pegar a sua pedra, conforme está escrito lá em Jó, capítulo 38, versículo, não lembro mais, e vai lançar as pedras contra a grande meretriz e, e uma comitiva, o exército do Senhor envolvendo a igreja descendo numa trajetória, passando por Bós, Edom, Jerusalém, livrando os que estarão clamando em Jerusalém, Baruch, Rabá, quem Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor, aqueles judeus lá em Jerusalém, livrando eles com misericórdia, Zacarias 12, Zacarias 14. E então o Senhor sozinho pisando no lagar, no Megido. De Edom até o Megido, né? Os 1.600 estádios de sangue. E então o Senhor organizando todos os preparativos envolvendo o tribunal de Cristo para a entrada no reino milenar. E até mesmo a purificação da terra. Essa casa de Israel que foi livrada em Jerusalém, tendo que colher os ossos por 7 meses, queimando as armas dos inimigos por 7 anos, Ezequiel 39, preparando a terra, preparando todo o território de uma restauração.
novos céus e uma nova terra. Novos céus no plural e uma nova terra. E aí, iniciando o reino milenário. Introduzindo bem rapidamente o que a gente já falou nas aulas anteriores. E o fim de uma iniquidade que vem permeando aí durante 6.000 anos. Já falamos um pouco nas aulas anteriores também sobre estes animais que restam da besta. Podemos até ler novamente sobre isso, porque vai falar um pouco das nações que vão restar, né? Daniel, capítulo 7, do 9 ao 12. Enquanto eu, pasmo, admirava esses animais, eis que tronos foram trazidos, e um ancião, pleno de dias, se assentou. Suas roupas eram brancas como a neve, e os seus cabelos alvos como a pura lã. Seu trono estava todo envolvido por labaredas de fogo, e as rodas do trono eram chamas ardentes. De diante dele, brotava e fluía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões prostravam-se diante dele. Então, o tribunal deu início ao julgamento, e todos os livros foram abertos. Mas eu segui observando, porquanto as palavras arrogantes que o chifre exclamava me chamaram a atenção. Fiquei olhando tudo aquilo até que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e lançado ao fogo ardente. Dos outros animais, foi retirada toda a autoridade que se lhes havia sido concedida. Contudo, tiveram permissão para vir por um período de tempo. Amém. Estes outros animais que estavam dominados pelo anticristo, pela besta, quando o corpo da besta é desfeito e o animal é morto e lançado no fogo, esse fogo é o lago de fogo, conforme está escrito em Apocalipse 19, verso 20. E restam alguns animais, os outros animais que Daniel fala de nações que restam, porque os animais de Daniel 7 envolvem nações. Né? O leão, que é a Babilônia, o leopardo, que é a Grécia, o urso, que é o Medo-Persa, envolve impérios que vão se acumulando, e uma geração após geração vai acumulando e formando essa besta do tempo do fim. Quando a besta é desfeita, o corpo do animal é desfeito, estas nações que restam, tipificado por estes animais, demonstra que nações vão ter a oportunidade de entrar, ter um pouco de tempo, e esse um pouco de tempo é o período deles entrando no reino milenário. E quando o animal é lançado no fogo, fala do lago de fogo, né? Conforme lemos em Apocalipse 19, 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no fogo ardente, lago de fogo e de enxofre. Amém? Onde é o lago de fogo? O profeta Isaías nos dá aí um vislumbre de onde vai ficar esse lago de fogo. Vamos ler Isaías 66, no verso 24. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Isaías 66, né? O último capítulo de Isaías, e fala de novos céus e nova terra, apontando para o reino vindouro. E neste reino vindouro tem um local, e onde as pessoas, por onde elas vão passar, elas vão ver, e onde o bicho não morre, né? E algo que também encontramos quando Jesus fala, né, do Geena. Também Jesus estava falando do Vale de Inom, que é um vale ali nas intermediações de Jerusalém, demonstrando algo que vai existir no reino vindouro, um local onde vai ter um lago de fogo. E esse lago de fogo está mais detalhadamente em Isaías 34, dos versos 9 ao 10. E os seus ribeiros se transformarão em pés, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pés ardentes. Nem de noite nem de dia se apagará, para sempre a sua fumaça subirá, de geração em geração será assolada, e de século em século ninguém passará por ela. Amém? Aí nesse Isaías 34, irmãos, fala de um local que não vai ter fogo, vai ter piche, vai ter enxofre, vai ter fogo. E esse local, onde que é Isaías 34? O local de Edom. Se a gente analisar ali todo o contexto de Isaías 34, é uma palavra contra Edom.
Edom fica mais ao sul de Israel, onde, e primeiramente, Jesus passa nessa trajetória. Edom, Bosra. Edom, quem é Edom na Bíblia? É Esaú. Esaú tipifica aquele irmão inimigo de Jacó. Inimigo de Jacó. Vai tipificar a apostasia, os apóstatas. Danizinha, tu pode sentar aqui do lado do Léo, porque aqui para você poder enxergar aqui a apresentação. Tá bom. Então, Edom, que fica mais ao sul de Israel, é o local do Lago de Fogo, no período milenar. Amém? Depois vocês anotam essas referências, é bem interessante. E aí nós temos também a prisão de Satanás, que nós já lemos, né? Satanás vai ficar preso por 1000 anos, período este que é o período do reino milenar, que também nós já analisamos em Isaías 14, quando eu, Léo, a gente estava falando acerca da queda de Satanás, aquela queda gradativa, né? Do céu para as regiões celestiais para a terra, para o abismo, e ele vai caindo, vai caindo. Isaías 14 fala muito dessa queda de Satanás, e ele vai ser preso no abismo, né? Acredito que não precisamos, porque já falamos, né, sobre a prisão de Satanás aí. Vamos falar deste reino de 1000 anos. É importante enfatizar isso, irmãos. É um reino de 1000 anos literais. Amém? Literais. Por quê? Porque resta ainda um descanso sabático para o povo de Deus. Hebreus capítulo 4. Amém? Vocês estiveram aqui quando o Léo passou os 7 dias da criação, os 1000 anos? Isso é imprescindível. Isso aí é maravilhoso, isso é lindo. E essa visão de comparar os dias da criação com a trajetória da humanidade dos 7.000 anos é algo que a igreja primitiva também compartilhava no seu tempo. Amém? Vamos ler aqui, ó, Hebreus 4, verso 9. Diz assim, está na tela, né? Ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, falando do sábado, do Shabbat Shalom, de fato real, literal. E também em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E eu trouxe aqui, irmãos, a mensagem de Barnabé. Muitos historiadores falam que esse Barnabé foi aquele Barnabé que andou com Paulo. A epístola de Barnabé, que ele diz assim, ó, isso significa que o Senhor consumará o universo em 6.000 anos, pois um dia para ele significa 1000 anos. Isso quer dizer que seu filho, quando vier para pôr fim ao tempo do iníquo, para julgar os ímpios e mudar o sol, a lua, as estrelas, então ele, de fato, repousará no 7º dia, o reino de 1000 anos. O 7º milênio. Amém? Por isso diz reino milenar. Epístola de Barnabé. Igreja primitiva aqui, irmãos. Outro que defendeu a visão apostólica, visão da igreja primitiva. Já comentei aqui sobre Irineu de Leão, né? Discípulo de Policarpo, que aprendeu de João. Ele diz assim, isto acontecerá nos tempos do reino, isto é, no 7º dia, que foi santificado quando Deus descansou de toda a obra que tinha feito. O verdadeiro sábado dos justos. O verdadeiro sábado dos justos. Então, isso aqui é uma fala muito importante de Irineu, e enfatiza de que este reino é um reino de 1000 anos. E ele também escreve, diz assim, esta descrição do passado, tal como aconteceu e ao mesmo tempo uma profecia para o futuro, com efeito, se o dia do Senhor é como 1000 anos, se a criação foi acabada em 6 dias, está claro que a consumação das coisas acontecerá no 6º milênio, na ocasião da volta de Jesus. Vai se consolidar e vai iniciar o reino milenar. Amém? E nós temos aí outro detalhe importante, que a gente já enfatizou em algumas aulas aqui. O reino vindouro vai ser na terra. Amém? Então, trouxe alguns textos aqui. Gênesis 13, 15, o Senhor falando para Abraão.
Toda essa terra que você vê, Abraão, você está vendo com os seus olhos naturais aí, ó, eu vou te dar. E não só para você, eu vou te dar para a descendência. Tua descendência. Salmo 37, 9. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Se tu pegar o Salmo 37, irmão, só o Salmo 37, por 4 vezes fala herdar a terra. Herança, né? Na terra. Jeremias 7, verso 7. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Agora, Daniel 7, 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Amém? Debaixo de todo o céu. Amém? Então, a herança dos santos é na terra. É, quase, quase. Porque, como eu disse no início, deixa eu só autorizar. Só um pouco. Acalmar. Aqui, achei. Aí eu vim aqui e permitir aqui. Amém. Graça e paz. Então, esclarecendo, vai voltar a ser como era no Éden? Ainda não, porque o reino milenar ainda precisa passar por um processo de restauração pleno. Essa restauração plena envolve as nações. A obra agora é sobre as nações no milênio. Por quê? Porque a igreja vai estar glorificada, amém? Glorificada, imortal, plena, né? Vamos estar plenos, amém? A gente é corpo de Cristo, a gente é igreja. Mas as nações ainda vão precisar de uma tratativa, porque a igreja vai reinar sobre nações, amém? Lembram? Salmos 2. Vamos ler o Salmo 2? Acredito que está aqui na apresentação, mas a gente fala um pouquinho disso aí. Salmos 2, um pouquinho mais para frente. Pede-me que darei as nações por herança, verso 8. Pode ler. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Continua. E as extremidades da terra, por tua possessão. Olha aí. Com vara de ferro as regirá e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Amém? Olha aí, nações. E nas extremidades da terra. Isso aqui está na promessa de uma das igrejas, igreja de Tiatira, ao que vencer, governará comigo as nações da terra, com vara de ferro, esmiuçando elas como vara. É um Ctrl-C, Ctrl-V de Salmos 2, também? Apocalipse 2, 26. Mas é aqui, vai ser na terra. A importância de entender isso. E trazendo aqui a visão da igreja primitiva, Justino Marte, ele diz assim: E com Abraão herdaremos a terra sã. Tomaremos posse de uma herança eterna sem fim, porque somos filhos de Abraão, pois temos a sua mesma fé. Amém? Ele trouxe aí Gálatas 3:7. Os que são da fé são filhos de Abraão. Somos da fé, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos tomar posse da terra. Irineu de Leão de novo. Vamos ver o que ele falou aí. Deus é verídico e estável em todas as coisas. Assim é a paz. Deus é verídico e estável em todas as coisas. É por isso que o Senhor dizia: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém. Sermão do Monte, né, irmãos? Conhecido Sermão do Monte. Os mansos herdarão a terra. Amém? Precisamos ser mansos, né? Preciso alcançar esse lugar de mansidão. Porque os mansos herdarão a terra. E aí eu quero compartilhar com vocês, irmãos, algo importante acerca dessa descendência de Abraão. De novo, eu quero resgatar a promessa que Deus fez para Abraão, porque é chave que o Senhor falou para este patriarca, para Abraão, envolve todo um propósito do reino milenar, envolvendo os descendentes como estrelas, condição glorificada, amém? Mas também uma obra sobre descendentes que vão ser como areia, naturais, fora da terra. E, nesta descendência, as nações vão ser benditas. Eu enxergo aqui, irmãos, 3 grupos, amém? Igreja, Israel
e as nações. Amém? Deixa eu só permitir aqui. Deixa eu só achar o mouse aqui. Amém. Graça e paz. Quem entrou, irmão Leandro, irmã Marta, os irmãos que estão entrando. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui falando dessa promessa maravilhosa que Deus entregou para Abraão. E deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Amém? Aqui, irmãos, é o contexto em que Deus provou a Abraão, dar o seu único filho. E esse é o contexto que aponta para o sacrifício de Jesus. Jesus morreu por todos, pela igreja e pela humanidade. Pela igreja que vai ser glorificada e pela humanidade vão ver nas nações da terra que não vão ser glorificadas. Eu preciso enxergar que no reino vindouro tem um povo glorificado e tem nações não glorificadas nesse cenário. Amém? Vamos enxergar isso pelas escrituras? Não. Tem não glorificados também. De uma condição eterna, porém não glorificados. Depois, mais para frente, a gente esclarece. Aqui, a gente está no reino milenar, não estamos na eternidade ainda. Okay? Vamos falar um pouco sobre isso. Não foi. Aí. Jeremias 33 explica esta condição de estrelas glorificado e areia não glorificada, amém? Vamos ler aqui Jeremias 33, do 17 ao 18. Lembrando que tem um verso conhecido lá no verso 3, eu acho. Clama a mim, responder-te-ei, né? Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É conhecido. E o contexto? Olha aqui o contexto. Coisas grandes, firmes, que você não sabe ainda, Jeremias, mas é o propósito, é o reino vindouro. Coisas grandiosas tem nesse capítulo. Amém? Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de manjares e faça sacrifícios todos os dias. Eu coloquei aqui, irmãos, azul e amarelo. Vocês conseguem enxergar aí na tela? Para classificar descendentes como estrelas, azul, e descendentes como areia, o amarelinho, conforme está aqui na promessa de Deus para Abraão, amém? E os verdinhos aí vão ser as nações. E aí nós acabamos de ler essa passagem, vamos dar continuidade. Lembrando, Davi, descendência de Davi, um descendente que vai se assentar no trono. Quem que vai sentar no trono? Jesus. Nem sacerdotes levitas que vão ministrar. Vamos continuar a leitura. Se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. De novo, o Senhor falando, se puder desinvalidar a minha aliança com o dia e com a noite, ou seja, algo que não vai existir, porque vai continuar tendo dia e noite. Só não vai ter dia e noite dentro da Nova Jerusalém. Dentro da Nova Jerusalém não tem dia nem noite. Mas fora da Nova Jerusalém, na Terra, vai ter dia e vai ter noite. Ele não vai desfazer essa aliança com o dia, com o sol e com a lua. Nova Jerusalém. Os eleitos vão entrar na Nova Jerusalém. Amém? Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Aqui tem mais clareza ainda. Como não se pode contar o exército dos céus. Olha as estrelas aí. Nem medir a areia do mar. Areia do mar. Tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Aí, para ratificar, ele esclarece no verso 24. Não atentas para o que diz este povo, as duas famílias. Aí fica claro. Descendência como estrelas, descendência como areia. Descendência de Davi,
Jesus, e mais para frente vai falar a descendência de Jacó, o marido. As duas famílias que o Senhor elegeu, agora as rejeitou, assim despreza o meu povo, que a seus olhos já não é povo. E eu trouxe aí o link à fala de Paulo, porque Paulo começa Romanos 11 usando essa pergunta. Pergunto, pois terá Deus rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque Paulo começou a falar ali, porque eu sou descendente de Benjamim, israelita, descendente de Benjamim. Ele estava falando de uma condição dele natural, desse Israel natural. Todavia, no decorrer de Romanos 11, ele fala de um enxerto, falando de gentios e judeus ligados em Cristo. Ele fala tanto, Paulo fala tanto dos descendentes que vão ser glorificados, mas não esquecendo da obra que o Senhor vai fazer sobre um Israel carnal, natural, também. E Jeremias 33 esclarece isso, a distinção dos que vão ser glorificados e um Israel que não vai ser glorificado. Amém, irmão? Amém. E aí no verso 26. E assim como mantenho essas leis, também manterei a aliança que fiz com os descendentes de Jacó e com o meu servo Davi. Escolherei um descendente de Davi para governar os sacerdotes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Os descendentes de Abraão. Os descendentes. Okay. Os sacerdotes. Sim. Escolherei um descendente de Davi para governar os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Farei com que o meu povo prospere novamente e terei compaixão dele. Amém? Aqui ele esclarece. O descendente de Davi vai ter vai governar sobre os descendentes como areia, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, os naturais. Eu vou mudar um pouco a minha fala aqui. A ordem de Melquisedeque é superior, é eterno, é celestial. Igreja, amém? Ordem de Melquisedeque governa sobre as demais ordens sacerdotais na terra. Sobre Israel natural. E, claro, sobre as nações na terra. Porque descendência de Davi é Jesus. Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E se tem um sumo sacerdote, tem sacerdotes. Reis e sacerdotes, é a igreja. Amém? Cabeça e corpo. E eu trouxe de novo o Irineu de Lyon, acredito que a gente já falou disso, mas o próprio Irineu de Lyon, ele esclarece de que estes sábios que vão brilhar como estrelas no fulgor eternamente, representam os que vão ser glorificados. Lembram deste assunto que nós já tratamos? Então, a própria igreja primitiva enxergava essa distinção desses descendentes como estrelas serem os glorificados no reino vindouro, a igreja. Amém? E Irineu de Lyon não fala só da igreja, essas estrelas como igreja, mas ele também fala que vai ter uma Jerusalém terrena. Eles diz assim, a mesma coisa dizia o Senhor aos que não acreditavam nele. Eu vim em nome de meu Pai e não me acolhestes. Quando virá outro em seu próprio nome, vós o recebereis. Com este outro indicava o anticristo, ao qual recorreu a viúva esquecida de Deus, isto é, a Jerusalém terrena, reclamando justiça contra o seu inimigo. É exatamente isto que fará o anticristo no tempo de seu reinado. Transferirá o seu reinado para Jerusalém, assentar-se-á no templo de Deus, enganando os seus adoradores, fazendo com que creiam que é o Cristo. Amém? Então, irmãos, o próprio Irineu de Lyon, ele apresenta uma igreja, fala de uma igreja, um tempo do fim, mas também fala de uma Jerusalém terrena. Ele até chama de viúva esquecida. Amém? Vamos falar um pouco, já falamos nas aulas anteriores, mas mostrar um pouco sobre a igreja glorificada, que ela, lá em Apocalipse 20, fala de tronos que vão ser postos, isso fala do tribunal de Cristo, e fala de que estes santos, eles vão reinar com Cristo. Vamos ler lá Apocalipse 20, do 4 ao 6. Vi também tronos, e neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário,
Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Reinarão 1000 anos. Aonde? Apocalipse 5, do 9 ao 10. A gente já falou aqui, né, na Terra. Mas é só linkar Apocalipse 20, verso 6, com Apocalipse 5, do 9 ao 10. 1000 anos sobre a Terra. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Exatamente. Reinarão na Terra os 1000 anos. Amém? Vamos ler Apocalipse 7, do 9 ao... Acho que do 9 ao 15, não. Somente o verso 9, depois vocês podem meditar no contexto. Mas ali mostra uma grande multidão incontável diante do trono. É importante mostrar, irmãos, que a igreja ela tem função para cumprir no reino milenário. Muitos falam assim, vamos só louvar, vamos só tocar harpinha. Mas existe um propósito para isso, amém? Qual é o propósito? Reino e sacerdócio. Eu preciso enxergar a função da igreja no reino. O ofício sacerdotal nós vamos ler nessas passagens aqui, amém? Apocalipse 7. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Continua. Não, pode partir para o Apocalipse 14. Aqui no Apocalipse 7 fala de uma grande multidão, com vestes brancas, palmas nas mãos. Lembra de alguma festa bíblica? Tabernáculos. Então, é o cumprimento da festa de tabernáculos. Amém? Tabernáculos aponta para bodas do Cordeiro. Palmas de palmeiras, folha de palmeira. São as folhas. E muito profundo o entendimento dessas palmas. Então, a importância de conectar as festas bíblicas, no caso aqui, tabernáculos, com um reino vindouro, bodas do Cordeiro. E tabernáculos envolve as nações na terra e a igreja diante do trono, algo que é mais íntimo, mais relacionado com os glorificados. Porque as nações vão estar na terra. E a igreja? Ela vai estar no céu. Amém? A igreja vai acessar o céu. Amém? Nós vamos até o céu. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos reinar as nações da terra, mas nós vamos sacerdotar do céu. Amém? Lembra da escada de Jacó? A escada de Jacó? Hoje nós somos ministrados. Anjos, ministradores, Hebreus, capítulo 1. No final, último verso do capítulo 1 de Hebreus, fala dos ministradores, dos anjos ministradores que ministram os filhos de Deus hoje. Amém? Mas eu enxergo uma escada de Jacó, a dinâmica, no reino vindouro também, onde a própria igreja vai realizar turnos sacerdotais de subir e descer, de realizar ofícios sacerdotais diante do trono, lá diante do Pai, e reinar as nações da terra. Amém? Então vamos acessar o céu direto. Vamos trabalhar bastante. Essa é a verdade. Exato, subir e descer escada, subir e descer escada. Né? Sobe voando, se você quiser. Sobe voando, né? Exatamente. É muito lindo isso, irmãos. Amém? Vamos ler Apocalipse 14. Apocalipse 14 é algo maravilhoso também. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Amém. E já tratamos sobre 144.000 aqui, né? É importante salientar aqui, irmãos, a restauração do tabernáculo caído de Davi. Lembra dessa profecia?
está em Amós, capítulo 9, verso 11, e que Tiago trouxe à tona no concílio de Jerusalém, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Isso mostra o quê? A igreja realizando seus ofícios. Isso está relacionado com o tabernáculo de Davi, restaurado. Que tabernáculo era esse? 1 Crônicas, capítulo 16. Davi pega e traz a arca, e ele coloca na sua tenda, a tenda de Davi. E ele estabelece Asaf e os ministros de louvor ao redor daquela arca da aliança. Isso aí demonstra o quê? Uma sombra que aponta para uma realidade vindoura. O que Davi estabeleceu no seu reinado é algo que vai ser restaurado. E isso de uma maneira muito gloriosa, porque vai apontar para a igreja glorificada, realizando turnos sacerdotais diante do Senhor no trono. A Arca da Aliança aponta para o trono. Amém? Glória a Deus. Vamos ler Apocalipse 15, do 1 ao 3. E no céu, outro sinal grande e admirável. 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Amém. Aí faz menção de um mar de vidro. Mar de vidro. Mar de vidro está diante do trono, porque nós lemos em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5 também um mar de vidro. E neste mar de vidro está no terceiro céu, na sala do trono. E neste mar de vidro vai estar ocupado dos santos, louvando ao Senhor. Os vencedores da besta, a igreja. Está no terceiro céu. Vamos ler lá Apocalipse. Vamos pegar aqui. Tentar encontrar aqui. Apocalipse, eu acho que está no capítulo 4. Vamos ver aqui. Quem achar primeiro ganha bala. O mar de vidro. Quem achar aí no online também ganha bala. Achei, ganha bala. Ó, verso 6. Capítulo 4, verso 6. Havia diante do trono um mar de vidro. Verso 6. Apocalipse 4. Achou, Danizinho? Apocalipse 4. Apocalipse 4, verso 6. Isso. Os 4 animais viventes. Tem um mar de vidro diante do trono. E nesse mar de vidro vai se encher dos santos. Os santos vão ocupar esse mar de vidro para realizar os seus ofícios sacerdotais. Como nós lemos em Apocalipse 7, a grande multidão de brancos, palmas nas mãos, diante do trono. E agora lemos Apocalipse 14 e lemos agora Apocalipse 15, os vencedores no mar de vidro, louvando ao Senhor. O cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Achou, Dani? Referente a outra coisa. Amém. Amém. Esse mar de vidro, Ezequiel viu, irmãos. Ezequiel viu um firmamento de cristal. Neste firmamento de cristal, 4 querubins e um trono. Amém? A visão de Ezequiel, capítulo 1, vocês conhecem? Um firmamento de cristal é o mar de vidro. E Ezequiel, ele tem a visão 3 vezes. Já anota aí, Danizinho. Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, capítulo 10. Depois que tem o selamento. No capítulo 10, ele tem a visão de novo. E ele tem uma última vez essa visão quando ele tem a contemplação do templo de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 43.
quando a glória do Senhor entra pela porta e enche o templo. Ele tem a mesma visão que ele teve no rio Quebar, que é o firmamento de cristal. Ou seja, é a demonstração de que toda aquela dinâmica na terra, no templo de Ezequiel, vai existir. Contudo, os ofícios sacerdotais da igreja é no firmamento de cristal, é no mar de vidro, é diante do trono. Então, no reino milenar, existe uma dinâmica na terra, Israel e as nações, mas diante do trono é a igreja que acessa, é a igreja que realiza os ofícios sacerdotais da ordem de Melquisedeque, diante do trono. Só ela pode acessar o céu, porque só ela está glorificada. Só ela pode, juntamente com o seu Jesus. Onde ele estiver, nós vamos estar também. Diz aqui no Apocalipse 14. Vão para onde o Senhor estiver, que são primícias. Amém? Então, é um link muito importante aqui, de Apocalipse 15 com a visão de Ezequiel. E eu quero... Os irmãos estão anotando aí. Outro detalhe interessante, irmãos. A pintura que tem nesse templo de Ezequiel. Quero compartilhar com vocês. Ezequiel, capítulo 41. É muita referência, né, irmão? Pode ler. O espaço em cima da porta até ao templo de dentro e de fora, e em toda a parede em redor, por dentro e por fora, havia obras de escultura, querubins e palmeiras, de sorte que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos. A saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de um lado, e um rosto de leãozinho para a palmeira do outro lado. Assim se fez pela casa toda ao redor. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. Amém? Querubim com 2 rostos só. Não é 4. E agora? É porque tem um propósito nessa pintura. O propósito do reino milenar é diferente do propósito de hoje, amém? De hoje envolve uma ação do Senhor, de uma obra que envolve a ação dos 4 querubins. O querubim tem 4 rostos. Na visão de Ezequiel, são os 4 rostos. O rosto de boi, que aponta para o sacrifício de Jesus sobre a igreja, sobre toda a humanidade. Tem o rosto de um homem, que ele é o filho do homem. Né? Bem sucinto aqui, tá, irmãos? A explicação. Tem um rosto de águia, fala de expandir da palavra do Senhor, do Evangelho, aos 4 cantos da terra. E tem um rosto de leão, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o leão. Só que no reino milenar fala leãozinho, não é leão. E quando fala leãozinho, eu entendo que agora é a obra do Senhor, ele é o leão, mas agora também usando os seus leãozinhos, amém? Vamos rugir, amém? Os filhos, Leãozinho. Lembra que ele falou pequeninos irmãos? Os leãozinhos, irmãos. Então, nós vamos realizar a obra junto com ele no reino. Porque hoje ele está lá, exercendo o seu ofício sacerdotal, mas no reino vamos estar com ele, amém? Não é só o leão, os leãozinhos também. É a ação da igreja sobre as nações, por isso que tem palmeiras na imagem. Palmeiras. As palmeiras lembram as nações. E continua o rosto de homem, por quê? É a ação do Senhor sobre toda a humanidade, ainda, a obra sobre os homens na terra. Esse é o entendimento que eu tenho, amém? O propósito do reino milenar é diferente do propósito para hoje. Por que não tem o boi? O sacrifício já foi feito. Né? E do evangelho? O evangelho vai pregar sobre todas as nações, então virá o fim. Então o reino milenar é um propósito bem específico, apontando para as nações da terra, as palmeiras. Amém? Achei bem interessante compartilhar isso. Falar agora sobre esse Israel terreno, não glorificado. Nós já lemos aqui Daniel 12, 11, que fala que a abominação desoladora, a ação do anticristo vai até 1290. São os 30 dias que vai ter desde a 7ª trombeta, que é o 1260, ao arrebatamento, até a consolidação do Armagedon. E nessa trajetória tem a libertação destes judeus no cerco de Jerusalém. Amém? Zacarias 12, Zacarias 14, eles vão clamar, Mateus 23, últimos versos ali, e aí eles vão ser livrados com misericórdia.
Eu deixei as referências, vocês têm toda a liberdade de analisar, estudar com calma, ser bereano, né? Importante sermos bereanos, analisar tudo isso aí. Eu só não falei de Malaquias 3. Vamos falar de Malaquias? Malaquias 3, do 1 ao 4. Vocês querem que eu faça a leitura dos demais? Fiquem à vontade. Eu só comentei porque a gente já falou disso nas aulas anteriores, né? De Zacarias 12, Zacarias 14. Vamos ler esse de Malaquias. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potássia dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Amém. Aqui fala bem específico, fala de Levi, fala de Judá, fala de Jerusalém, não fala de todo um Israel, não fala das 12 tribos, fala de realmente judeus remanescentes. Amém. Fala de pessoas que vão ser refinados, fala de prata, fala de ouro, fala de uma purificação desses homens. E, mais ainda, detalhes, nós vamos ver nos outros profetas, e de que eles vão ser separados para servir neste templo, no templo de Ezequiel. Vamos ler aqui, eu vou ler para vocês, Ezequiel capítulo 20, a partir do verso 40. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Jeová, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra. Ali me deleitarei neles e ali demandarei as vossas ofertas alçadas e as primícias das vossas dádivas, como todas as vossas coisas santas. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e serei santificado em vós ante os olhos das nações, ó, as nações aí, diferente de Israel aí, né? E sabereis que eu sou o Senhor, quando vos fizer voltar à terra de Israel, a terra para o qual levantei a mão para dar a vossos pais. E ali vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos atos, com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos. Olha só, tereis nojo de vós mesmos. É para a igreja aqui? Esquisito já, né? Vocês vão ter nojo de vós mesmos, por todas as vossas maldades que tendes cometido. O endurecimento vem parte, até que haja plenitude dos gentios. Fala de um povo de coração endurecido aí. Estou citando Romanos 11 aqui, tá? E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não conforme os vossos caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, disse o Senhor Jeová. E para complementar isso, vamos ler Isaías 66, do 18 ao 23. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para ajuntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Porém, entre elas, um sinal. E alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, que atiram com um arco, a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao Senhor sobre cavalos, em liteiras e sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares, em vasos puros à casa do Senhor. Amém? Ah, tá. Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque com os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade, o vosso nome. E será que uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Amém. Então aí, irmãos, fala de dromedário, vim de dromedário, vim cavalgando. Não fala, não dá para aplicar aqui para a igreja. A igreja vai estar glorificada. Se eu quiser ir para o Egito glorificado,
eu pisco, vou. É diferente, fala de homens, realmente. E esses homens vão ser separados, alguns para levitas e alguns outros para sacerdotes. Levitas e sacerdotes, como assim? Ezequiel 44 explica que o Senhor vai separar alguns para levitas e outros para sacerdotes. Ezequiel, do capítulo 40 até o 48, é o reino milenar. Amém? E não se aplica à igreja, irmão. Vamos ler aqui a Ezequiel, você tem aí, né? Tem. Do 44, do 10 ao 16. Os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, eles servirão no meu santuário como guardas nas portas do templo e ministros dele. Eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo e estarão perante este para lhe servir, porque eles ministraram diante dos seus ídolos e serviram à casa de Israel de tropeço e de maldade. Por isso, levantando a mão, jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo, e de todo o serviço, e de tudo o que se fizer nele. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviavam de mim, eles se achegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim, para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário, e se chegarão à minha mesa, para me servirem e cumprirem as minhas prescrições. Amém? Amém. Depois, claro, isso requer uma meditação com mais atenção. Mas aqui a gente enxerga a distinção de que ele vai separar levitas, que não vão passar da porta para dentro eles não têm autoridade, só vão ser porteiro mesmo. E tem alguns outros que vão adentrar ao santuário para exercer o sacerdócio terreno. Amém? Levitas e o sacerdócio de Zadok. Eu não enxergo a igreja aqui, não consigo enxergar a igreja. A ordem de Melquisedeque é superior, é celestial. Amém? Então eu enxergo este Israel na terra. E eles vão ter algumas atribuições também. Eles vão ser estabelecidos nessa terra de Jerusalém. Em Jeremias 31 fala que eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada. A cidade reedificada não é a Nova Jerusalém. Porque a Nova Jerusalém nunca foi destruída para ser reedificada. Fala de uma Jerusalém mesmo. Para o Senhor, desde a terra, torre de Ananel, até a porta de esquina. E a linha de medir estender-se-á para diante, até o outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goa. E todo o vale dos cadáveres e das cinzas, de todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor, não se arrancarão, nem se derribarão mais, eternamente. Fala de uma reconstrução da cidade. Amém? E em Zacarias 2 também fala de uma medição dessa cidade de Jerusalém. E depois vocês leem em casa acerca de Zacarias capítulo 2. E vamos ler Amós, capítulo 9, que também este povo vai plantar. Não é a igreja que vai plantar, amém? A igreja vai reinar sobre os que vão plantar. Aí é algo muito interessante. A igreja vai ter súditos. É reino, né? Então o reino tem súditos. Os súditos vão fazer as obras na terra para servir a igreja. Amém? Então, um pouco disso está em Amós 9, do 14 ao 15. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Edificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Reedificar a cidade, plantar, cabe aos súditos, amém? Cabe às nações e também a esse Israel que vão fazer esse serviço. Outra passagem importante é Ezequiel 28, do 25 ao 26. Assim diz o Senhor Deus:
quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles perante as nações, então habitarão na terra que dei a meu servo a Jacó. Habitarão nela seguros, edificarão casas e plantarão vinhas. Sim, habitarão seguros, quando eu executar juízo contra todos os que me tratam com desprezo ao redor deles, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Novamente, vão plantar, vão edificar, vão construir. Isso cabe aos súditos, não cabe à realeza fazer, não cabe à igreja fazer. Estão conseguindo enxergar essa distinção, igreja e nações, e um Israel também no meio das nações? Amém? Tem muitas outras passagens aqui, irmão. Mas eu quero só enfatizar aqui também Ezequiel 47, do 21 ao 23, porque tem também uma repartição de terra para este povo. E diz assim: repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Lembra que o Senhor Jesus falou aos discípulos: vocês vão assentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos? Existe, então, uma distinção de um Israel celestial e um Israel terreno. Lembra de Gálatas 4, que Paulo fala de Sara representar a Nova Jerusalém, a vossa mãe, e fala de uma Sara representando a Jerusalém terrena? Mesma coisa, Agar. Agar representando a escrava, a Jerusalém da terra. É a mesma coisa. A Jerusalém escravizada hoje, ela vai ser liberta, amém? Mas não significa que ela vai pertencer à glorificada. Não, ela vai ser liberta e ela vai entrar no reino milenar. Amém? E aqui no Ezequiel 47 fala de uma repartição de terra. Diz assim: será, porém, que sorteareis para a vossa herança e para a dos estrangeiros. Olha as nações aqui também. Dos estrangeiros que peregrinam no meio de vós, que geraram filhos no meio de vós. O reino milenar, a igreja não gera filho, vai ser como anjos, que não se dão em casamento. Então não fala de uma igreja, fala de um Israel mesmo e de nações no meio de vós. E vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que na tribo em que peregrinar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Jeová. E a repartição está em todo o capítulo 48 de Ezequiel, que é essa que vocês estão vendo na tela. Vai ter uma repartição aí. Inclusive, tem até a tribo de Dan. Tem até a tribo de Dan. Lá em cima, lá. Tem a tribo de Dan. E aqui, irmãos, detalhe interessante. Esse é o único momento na história. Esse é o único momento na história que Levi recebe terra. Os levitas recebem terra. Porque na história, os levitas não recebem terra, lá atrás. Mas no reino milenar eles vão receber. E é a tribo que não recebe terra. Mas no reino milenar tem uma porção dos levitas. Não está aí explícito, né? Mas é que eles ficam nessa repartição do centro, central. Eu fiz o corte aí, não deu para enxergar. E lá no pontinho branco é o templo de Ezequiel. A medida. Hã? Tem um aviãozinho. É para fazer uma, como é que fala? Uma comparação. Um avião junto tem uns 75 metros de comprimento. Tá? Tá. Mesmo assim, ele é bem pequeno comparado ao enorme área do templo. Tá bom? Mas, enfim, é algo que está detalhadamente descrito no livro de Ezequiel. E fala de uma repartição de terra. Isso a gente pode tentando enxergar. Né? Tá pequeno, né? Não tô entendendo. Então, a Denizinha está com a visão de águia. Amém. Então, são muitos detalhes, né? Muitos detalhes. E nós já falamos das nações restantes aqui, né? Zacarias 14, 16. As nações que restarem, né, da batalha contra o cerco de Jerusalém terão de subir de ano em ano para celebrar a festa de tabernáculos. Dizem lá em Zacarias 14, 16. Enquanto as nações estão na terra, a igreja vai estar no céu diante do trono. Podemos ler também outras passagens, até porque o horário está chegando.
Vamos ler Joel 2:32. Joel 2:32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Amém. E fala também de que eles terão dias em Jerusalém para aprender da lei. Isso está em Isaías 2, que corrobora com Miqueias, capítulo 4. E outro detalhe interessante, fala de nações que o Senhor chama de Egito. Tem Egito em Zacarias 14. Ele também menciona em Isaías 19. Vamos ler Isaías 19, 23 ao 25. Daí eu vou entrar em Isaías 65. Naquele dia haverá estrada, do Egito até a Assíria. Os assírios irão ao Egito, e os egípcios à Assíria. E os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Irmãos, chamar de Assíria, Egito, de legal, como assim? Só no futuro, irmãos. É só no futuro. Então, assim, são palavras que quando a gente lê, não encaixa a peça, né? Mas quando a gente começa a enxergar nações que vão restar, uma igreja, um Israel, nações, uma terra, uma dinâmica de sacerdotar, de trabalhar na restauração dessas nações, a gente começa a enxergar o porquê essas menções nos profetas. Então, tudo começa a fazer sentido. E por que a Síria e por que Egito? A Síria está ao norte de Israel. Egito está ao sul de Israel. Quando a gente analisa o templo de Ezequiel, tem uma porta do norte e uma porta do sul. Os que vão do norte vão se encontrar com os que vêm do sul. Vai ter uma confraternização das nações lá em Jerusalém. Vai ter harmonia, vai ter paz, vai ter segurança, coisa que nunca teve na história. Vai ter no reino. Amém? Uma dinâmica de também harmonizar as nações na terra. Por isso que vai ter porta do sul e porta do norte no templo, para chamar essas nações aí. E eu quero também enfatizar essa passagem de Isaías 65, que as nações não vão ter corpos glorificados, elas vão ter corpos ainda corruptíveis e, portanto, vão morrer. Vamos ler Isaías 65, 20. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras de suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que, antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Senhor. Amém? O leão vai pastar, irmão. Não vai mais ter caça, derramamento de sangue animal, caçando outro animal, não vai ter mais isso. Aí a gente começa a vislumbrar algo que foi no Éden, a gente começa a ter o vislumbre, mas ainda assim não é a plenitude do Éden. Ainda vai comer pó, as nações ainda vão morrer, mas elas vão ter longevidade. Lembra de Matusalém, 969 anos, né? Noé viveu 950, Adão viveu 930, longevidade, viver séculos, vai voltar a acontecer com as nações, irmãos, tá? Porque a igreja vai estar imortal, amém? Vamos enxergar as nações aqui. O lobo vai pastar com o cordeiro, irmãos. Lobo e cordeiro juntos. Algo que também lemos lá em Isaías 11. Preciso abrir aqui, mas é algo muito semelhante. A criança vai pegar uma serpente e não vai fazer dano, porque é outra realidade, é a realidade vindoura. Amém? As nações vão ter longevidade, mas ainda vão ter corpos corruptíveis, elas ainda vão morrer, e elas vão precisar aprender isso. Amém?
Então, irmãos, eu coloquei essa citação de Justino Martin porque eu acho bem interessante, né? Ele diz assim: de minha parte, eu e alguns outros cristãos de mentalidade correta, eles eram firmes na, na visão doutrinária deles, né? De mentalidade correta, não só admitimos a futura ressurreição da carne, mas também 1000 anos em Jerusalém, reconstruída, embelezada, aumentada, como o prometem Ezequiel, Isaías e os outros profetas, que uma parcelinha nós lemos hoje. Está recheado nos profetas o reino. Amém? A eternidade? Não, é o reino de 1000 anos, que trata de uma restauração e que vai culminar numa eternidade vindoura, depois dos 1000 anos. Amém? E aí a gente precisa discernir essa restauração de Jerusalém. É diferente da nova Jerusalém, que vai descer do céu depois dos 1000 anos. Amém? E vi novo céu, lembra? Novo céu no singular agora. Novos céus. Ainda, por que novos céus? Porque ainda existe um trabalhar de restauração, uma divisão daquilo que ainda está contaminado, que ainda está em trabalho de restauração, e o Senhor não se contamina com o que está contaminado. Por isso que a Nova Jerusalém, que é incontaminável, ela permanece lá no céu, ainda no reino milenar. E só depois da restauração de todas as coisas e a morte sendo lançada lá do fogo, novo céu, nova terra. Aí funde céu e terra. Aí a Nova Jerusalém desce do céu. Fusão. É. Aí sim eu vejo o Éden restaurado. O Éden restaurado, plenamente restaurado. E eu preciso discernir essas distinções. Essa distinção também nós precisamos enxergar. A árvore da vida eu não enxergo no Ezequiel 47. Ezequiel 47 eu vejo diversas espécies de árvores. E que sim, no Ezequiel 47, ali existem muitos frutos. E que as folhas vão servir de remédio para as nações. Mas a árvore da vida só na eternidade. Até porque, no reino milenar, as nações vão receber remédio, vão ter longevidade, não imortalidade. Mas na eternidade, as nações vão receber cura das folhas da árvore da vida e não terá morte. Eu preciso fazer distinção de Ezequiel 47 com a eternidade. Ezequiel 47, reino milenar. Muito verso. Ezequiel. Então, aqui eu preciso ver essa distinção. A árvore da vida que está lá no Éden, ela só é mencionada na eternidade, no Apocalipse 22, no último capítulo da Bíblia. E é diferente de um reino milenar que a gente estudou até agora. Se eu pegar e colocar uma árvore da vida lá no Ezequiel 47, as nações, se tiverem acesso a uma árvore da vida no Ezequiel 47 com um corpo ainda corruptível, elas vão permanecer eternamente nessa condição? Não. O Senhor preserva a árvore da vida dentro da Nova Jerusalém, que ela está no centro da praça da cidade. Por isso que foi dito, não coma da árvore da vida, porque senão... Isso protegeu Adão e Eva, a proteção. E a árvore da vida está lá na Nova Jerusalém. E é na eternidade que vai ter acesso. Amém? Amém. Bom, aqui é uma linha do tempo, tá? Depois de encerrar o reino milenar, Satanás é solto. Mas para que vai soltar Para que vai soltar? Por quê, irmãos? Porque todos os homens precisam ser provados, amém? As nações ali vão ter gente nascendo dentro do reino milenar. Vão ter filhos, a gente leu aqui nos profetas. As nações vão ter filhos. E estes que vão nascer no reino milenar precisam ser provados. E a aprovação vai ser com Satanás sendo solto. E diz que ele vai enganar ainda muitos. Pois é. E mesmo assim, mesmo diante de tudo isso, né? E aí tem ali a menção de Gog e Magog, eles se ajuntando, fogo vai cair do céu, vai consumir, nem batalha vai ter. Aí a gente tem, né, a ressurreição universal, que a igreja primitiva usa essa nomenclatura, não fala segunda ressurreição, fala ressurreição universal.
e o trono branco, e aí sim, novo céu, nova terra, e a eternidade com a nova Jerusalém descer. Vai se abrir os livros, e aí o livro da vida, e quem achar o nome do livro da vida, que terá falta. O livro da vida, eu enxergo muito assim, os reprovados diante do Senhor, e aí vai, olha, você era para ressuscitar na primeira, você foi chamado, você foi reprovado, ressuscitou agora na ressurreição universal, e eu estou mostrando para você que seu nome está riscado. Então, os reprovados que eram para ressuscitar na primeira ressurreição foram reprovados, só vão ressuscitar na ressurreição universal, e eles vão ver que o nome vai estar arriscado ali no livro da vida. Então, e vai ter absolvição. A absolvição. Uma prova disso são os ninivitas. Diz lá em Lucas, a gente pode até ler para encerrar, a gente pode ler isso, porque aqui já encerra, né? Vai ter absolvição. Vamos ler a passagem dos ninivitas? Puxa ninivitas aí. Acho que está em Lucas. Só chama aí. Interessante mencionar essa dos ninivitas. Que fala da absolvição. Lucas 11:30. É bem interessante, porque os ninivitas, eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Só que, então, isso foi algo muito importante, porque diz assim, Jesus falou sobre eles, fala assim, porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será para esta geração. O que ele está falando? A geração que não ouviu a pregação de Jesus, aqueles fariseus lá, raça de víboras, né? Então, eles não acreditaram na mensagem de Jesus. E aí ele falou assim, e também fala da Rainha do Sul, a rainha que ouviu a mensagem de Salomão. A Rainha do Sul se levantará no juízo com os homens dessa geração, essa geração perversa que não me ouviu, e os condenará. A Rainha do Sul e os ninivitas vão servir de parâmetro para condenar a geração que não ouviu Jesus no dia do juízo. Ou seja, se essa geração perversa vai ressuscitar junto com os ninivitas e com a Rainha do Sul, só pode ser na ressurreição universal, não pode ser na primeira ressurreição, porque primeira ressurreição é só a igreja que ressuscita, só os vencedores, só os que morrem em Cristo Jesus. Essa geração perversa que não ouviu Jesus só vai ressuscitar no juízo do trono branco. E os ninivitas vão ressuscitar junto, porque ninivitas, por mais que ouviram a pregação de Jonas e se arrependeram, não fazem parte da igreja, fazem parte de nações que vão entrar na eternidade. Amém? Ou seja, os ninivitas e a Rainha do Sul vai receber a absolvição no trono branco, enquanto a geração perversa vai ser condenada. Diz assim, a Rainha do Sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então tem sim a absolvição. Aqueles índios lá do século II, que ninguém foi lá falar de Jesus para eles, surge essa dúvida? Que morreu lá no século II, lá no meio da Ilha de Páscoa, lá, vão ser julgados devidamente conforme as obras que eles tiveram. Eles têm dentro de si a lei da consciência, que é certo e que é errado. E eles vão ser julgados conforme as obras, vão ser abertos os livros. E então, dependendo da balança, eles vão ser absolvidos ou condenados. Os prematuros que morrem, os abortados, vai ser condenado uma criança que é abortada? Não. Inclusive, nós temos uma perda gestacional. E vamos conhecer o nosso Rafael lá. Né? Ele vai ressuscitar, ele vai ser absolvido, ele vai entrar na eternidade, e eu vou conhecer meu filho. Amém? Então, tudo isso esclarece o entendimento de nações, tanto no reino milenar como na eternidade, é imprescindível. Não é só a igreja que vai estar na eternidade. Vão ter nações. Essas nações vão receber da árvore, da folha da árvore da vida, como cura. Isso não se aplica à igreja. Como que a igreja é curada na eternidade? Se já no reino milenar já é glorificada, é nações que vão receber as folhas.
A igreja vai receber do fruto, que é uma das promessas às 7 igrejas. Vai comer do fruto da árvore da vida. O fruto é para a igreja, mas as folhas é para as nações. E aí as nações vão estar com o estado eterno, semelhante ao de Adão. Vão viver eternamente, mas não glorificado. E glorificado só a igreja. Aí lembra de 1 Coríntios capítulo 15, onde fala que Jesus, ao ressuscitar, ele se torna espírito vivificante. E Adão, alma vivente. É diferente. Adão, antes do pecado, ele não era glorificado. Ele era alma vivente, mais eterno, antes do pecado. Então, no futuro, na eternidade, as nações vão estar num estado eterno. Não vão morrer, mas não glorificado. Glorificado é espírito vivificante. É Jesus e a igreja. Amém? Bem a introdução, tá, irmãos?